Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como a gente sempre começa a nossa conversa sobre o voto educa, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmos 144. Mais uma vez, uma reflexão, sobre o posicionamento evangélico contra a homoafetividade e vice-versa, E aí, o que está em questão, no debate eleitoral é a Marina sendo acusada de fundamentalismo religioso, E, bom, aí parece que o maior defeito da Marina é ser evangélica, Eu fiquei, assim, contente com o texto do Caetano Veloso, questionando, assim, bom, ela é evangélica, é considerada fundamentalista, porque ela recorre à Bíblia para tomar suas decisões, E, bom, e os católicos, lideranças católicas que influenciaram na política, eles não são fundamentalistas, Então, assim, a gente precisa uma grande observação do Caetano Veloso, E é uma pessoa que se dedica à reflexão, tem uma boa estrutura intelectual e ele contribui para o debate fazendo essa observação. É uma observação do que eu compartilho também, E aí, bom, a gente precisa também conhecer também a estrutura política do país, porque a política do país, ela não é determinada pela devoção religiosa de um presidente, Ela é determinada pela Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela traz que o Brasil é um país laico. Então, a opinião íntima do presidente não interfere na administração do país. E essa questão social, ela é assunto do Legislativo, do Congresso Nacional, e não do Executivo. Então, a Marina, ela não é maior, o presidente da República não é maior do que 600 congressistas. A gente precisa conhecer a Constituição Federal, para a gente fazer o debate no seu ponto mais adequado, mais coerente, E mesmo que, sei lá, por algum motivo, os preceitos bíblicos prevalecerem num momento ou outro, coisa que pela atual legislação é impossível de acontecer, precisaria de 2/3 do Congresso para mudar isso, Então, assim, a Bíblia, o Evangelho, os 4 Evangelhos, nada dizem respeito da homoafetividade. Os 4 Evangelhos não se posicionam a favor ou contra, E esse posicionamento, talvez na época isso fosse uma coisa tão corriqueira, tão normal, que ninguém se incomodou com isso, E aí a gente vê que nos livros uma carta de Paulo fala sobre isso. E a carta de Paulo é um comentário sobre o Evangelho. O comentário nunca pode ser maior do que o próprio Evangelho. Então, e aí a gente vê o movimento evangélico, sempre divulgando a palavra, E o movimento evangélico é muito heterogêneo, Eles têm vários pontos em comuns e tem muita divergência entre eles mesmos, porque pregam a liberdade, de interpretação da Bíblia. Então, cada grupo, cada indivíduo, tem o seu livre-arbítrio, tem o Espírito Santo para consultar, e tomar suas decisões, Então,
ser a favor da homoafetividade ou contra, né, é responsabilidade individual de cada um, né, de cada pessoa, né? E não pode usar o evangelho para definir se é a favor ou contra. Então, esse é o ponto, né? Quer colocar a Marina como fundamentalista da maneira como nós vimos os fundamentalistas islâmicos, como alguém que impõe alguma coisa, mas com a Marina isso não se procede, né? Com os evangélicos não se procede, com a Marina muito menos, né? E a Marina tem uma história linda que precisa ser ressaltada. E aí te vê que a imprensa, atendendo o interesse dos seus anunciantes, né? Que muitas das vezes são as empresas que são envolvidas nos escândalos de corrupção, quer manter o governo refém, né, das situações como elas são. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imprensa. Não sou contra a liberdade de imprensa, mas a nossa imprensa não é livre. Ela é condicionada aos interesses dos anunciantes, né? E você pode ler o Evangelho. O Evangelho é um livro acessível, né? Se você tem o Evangelho em português para você poder ler, isso é esforço dos evangélicos, né? Que, antes de tudo, respeitaram a diversidade linguística, né? E traduziram o Evangelho, né, do grego, né, para o dialeto local de cada povo, de cada nacionalidade. Então você pode ler o Evangelho hoje, porque os evangélicos eles promovem a leitura do Evangelho. E aí o evangélico tem que nivelar as questões do Evangelho, né? O evangélico que não conhece o Evangelho, ele testemunha contra o Evangelho. O evangélico que conhece superficialmente o Evangelho, testemunha contra o Evangelho também, né? Então, a gente precisa conhecer. Eu vejo aí nas redes sociais que os ateus conhecem muito mais o Evangelho do que muitos religiosos. E é engraçado isso, né? Porque os ateus, eles acabam evangelizando muito mais, né? E embora seja, né, com um teor de desaprovação, mas há antíteses colocadas pelos ateus, mais do que abalar a nossa fé, né, permite que a gente exerça a nossa fé de maneira coerente, né, e socialmente mais responsável, né? Então é isso assim. Agora, o que eu vejo, né, trabalhando contra o movimento LGBT e afirma que o movimento LGBT, que é uma afetividade, é contra a família, não são os evangélicos, né? Quem afirma isso é a Igreja Católica, né? Eu vi o pronunciamento do padre Paulo Ricardo no Congresso Nacional, né, dentro da discussão das comissões de direitos humanos, dizendo que a discussão de gênero, né, que a ideologia do gênero é para destruir a família, que isso aí é uma conspiração, uma idealização marxista, né, de dominação. Bom, se você questiona que o gênero é uma construção social, você está questionando o próprio Evangelho, porque o Evangelho ele diz que o Verbo se fez carne, né? Então é o Logos, né? Tudo que vemos, tudo que vivemos, percebemos, é uma construção social, né? Então, negar que o gênero é uma construção social é negar o Verbo que se fez carne, né? É o Verbo que se fez carne, não é a carne que se fez verbo, né? E outra coisa, né, totalmente equivocado, né? A homoafetividade não é contra a família, porque muitos querem até casar, né? Muitos querem adotar crianças, né? Então, assim, a gente precisa perceber, mais do que ser contra a homoafetividade, a gente tem que questionar o que é a família, né? Então, a
família ela uma construção social também, né? Não só o gênero é uma construção social, a família também é uma construção social, né? Então, assim, nós vivemos um período de superpopulação, né? A gente tem que ver, né? Quem que milita contra o contraceptivos? Quem que milita contra ao sexo, né, livre, fora da lógica de procriação? Né? É a própria Igreja Católica, né? E assim, então, a gente tem que ver que o que é mais contrário à família, a gente tem que se perguntar, o celibato é o mais contrário à família, né? Um sacerdote, ele não pode constituir família. Então, assim, de maneira uniforme, quem é contra a família é o catolicismo, né? O sacerdote não pode constituir família. O evangélico constitui família, né? O sacerdote, né, a questão do celibato, muitas vezes não quer dizer castidade, né? Assim, e você vai usar a castidade como uma virtude, sendo que o sexo é a origem da vida, né? Então você coloca a santidade é negar a natureza, né? A santidade é você negar, né, o ato sexual. Então, quem constitui família, então, já é um ser de segundo plano, né? Porque quem vai ser santo? Santo é quem tem a conduta do sacerdócio. A maioria dos santos são pessoas do ofício, né? Então assim, quem constitui família, ele já está, de uma certa maneira, tendo a sua santidade já questionada, suspeita, né? A princípio mais distante do que quem é celibatário, né? E quem é que mais confunde a questão de gênero do que um homem usando vestido, usando batina? Aí você vai falar para uma criança assim, nossa, né? A criança pergunta, por que ele usa vestido? Você vai falar, porque ele é santo? Daí a criança vai assim, mas vestido não é roupa de mulher, né? Aí, olha a questão do gênero dentro da roupa, da indumentária. E a roupa e indumentária é um dos maiores códigos sociais que existe, né? E a igreja usa o vestido, um homem usando vestido, né, como símbolo de poder, símbolo de autoridade religiosa, de santidade. Então, quem mais prejudica a família e quem mais confunde as relações de gênero é o catolicismo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E quem vai ser beneficiado com toda essa guerrilha entre evangélicos e o movimento LGBT, né? É o PT, né? E o PT é um partido da Igreja Católica. A gente sabe disso, né? O PT, ele se desenvolveu nas comunidades eclesiais de base. Então, existe uma superposição de interesses aí, né? E a Igreja Católica tanto abomina a homoafetividade, né? E também, né, é a que mais é preocupada com o crescimento dos evangélicos, porque os evangélicos tirou o monopólio, né, da fé, né, conquistado com guerra, com violência pela Igreja Católica, né? A gente vive uma superpopulação, né? E você prefere ver duas mulheres, dois homens se beijando, ou você, num shopping, você prefere ver o shopping sendo bombardeado porque a consequência da superpopulação foi a guerra, né? Então, assim, a gente precisa amar o próximo, né? É o que o Evangelho ensina, né? Buscar a Deus antes de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, cara Israelita para todos vocês e um abraço.